desenvolver essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. É uma mensagem simples, mas que nós devemos meditar no que esse texto fala. Mateus capítulo de número 27, do 22 ao 26. Ali estava Jesus, foi entregue para ser crucificado. E nesse interim, nesse momento, alguém vai perguntar: o que farei então de Jesus chamado Cristo? Esse era Pilatos. A gente vê aqui que ele ainda esperava que a multidão pudesse ter outra alternativa para que Jesus não fosse crucificado. Mas a multidão estava entusiasmada. Ela estava dominada pelo ódio, pela raiva. A sua mente estava contaminada pelo fermento maligno. E eles achavam que Jesus não era o Filho de Deus, não era o Salvador, era um impostor. Era um qualquer que deveria ser morto, que deveria ser crucificado. E aqui nós observamos que as multidões, elas podem sim tomar decisões e rumos errados. Nem sempre o que se diz que a opinião popular está correta, que a opinião da maioria está certa. Esses que aqui estavam, eles se consideravam que estavam corretos, agindo corretamente. E eles vão dizer que ele seja crucificado. Esse era o desejo, o entusiasmo daquela turba, era que ele fosse crucificado. Eles não sabiam realmente o que estavam dizendo, nem o que estavam fazendo, nem o que estavam pedindo, nem o que estavam decidindo. O próprio Senhor, no momento crucial da consumação, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E aí, em cima desse tema que nós queremos desenvolver para a família, muitos falam várias coisas nessa vida sem saber o que estão falando. Dizem sem saber o que estão dizendo. Decidem sem saber as consequências que vão colher com as suas decisões. E é no versículo chave que está em Mateus, no capítulo 27, e o versículo de número 25. Quando eles assumiram algo que Pilatos não quis assumir, ele lavou as mãos dizendo: eu não quero assumir essa culpa. Eu não quero fazer parte dessa colheita. Eu quero me esquivar dessa situação. Mas ele vai jogar isso para o povo. E respondendo todo o povo, era uma grande multidão. Quem era essa multidão? Eram judeus. Eram pessoas que habitavam em Jerusalém, nos arredores. Era esse o povo. E eles vão dizer: o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Aqui está a grande responsabilidade. Quando eles assumiram essa responsabilidade, pensando eles que não teria nenhuma consequência, porque o que eles estavam fazendo estava corretamente. Era algo correto.
Aí aqui eles vão colocar a vida deles e mais dos filhos dele. Então o que eu quero trazer aqui para nós é a questão de que as palavras e consequências. Eles assumiram uma condenação e ainda transferiram para os seus filhos, para as gerações futuras. Alguns chamam de maldição de sangue quando a multidão assumiu e disse que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Jesus é condenado à morte, mas ele é morto, ressuscitou ao terceiro dia, mas essa palavra ela foi uma semente lançada em terra. Palavras são sementes, viu, amados? Palavras são sementes. Palavras de bênção e palavras de maldição. A palavra de Deus, ela é uma semente que gera a fé. Cada palavra ela é uma semente que gera um tipo de fruto. Você sabia disso? Por isso que nós devemos vigiar a porta dos nossos lábios. Ter cuidado com o que nós falamos. Porque palavras são sementes. E quando elas são lançadas, você aguarde que ela tem um tempo para germinar, nascer, crescer e produzir o seu fruto. Eu gostaria de ler só alguns versículos para que a gente possa meditar nessa palavra. Mateus capítulo 12, 34 nos fala sobre a questão da fala. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Palavras de Jesus. E ele vai se dirigir àquela multidão, isso bem antes, quando ele estava ensinando, e os chama de raça de víboras. Pode uma pessoa má falar coisas boas? Não. Como pode alguém dizer coisas boas sendo mal? Jesus pergunta. É o que ele diz: pode uma árvore má dar frutos bons? Não. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. E aí ele fala a respeito da boca, da fala. Porque o que há no coração. A Bíblia vai dizer que o homem bom, ele tira do seu bom tesouro boas coisas. Mas o homem mau, ele vai tirar do seu tesouro coisas más. É uma lei, é algo que não tem como fugir. Jó capítulo 15, versículo 6. Também fala sobre os lábios, sobre a nossa fala, a nossa boca. Que diz: a tua própria boca te condena, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Jó 15 e 6. Ou seja, nós seremos julgados pelas nossas próprias palavras. E o juízo de Deus, ele veio sobre o povo judeu por causa desta palavra que eles lançaram
essa semente que eles semearam em terra. Caia o teu sangue sobre nós, e ainda comprometeram os filhos, e sobre os nossos filhos. O Senhor Jesus, ele também, eu já comentei isso aqui, ele falou sobre o homem que tira coisas boas do seu tesouro. Nós devemos ter cuidado com o que nós falamos, com os nossos filhos, com as pessoas. A nossa fala, ela deve ser para abençoar, para produzir coisas boas, produzir vida. Efésios capítulo 4, versículo 29 e 30, também é dada uma instrução a respeito da nossa boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Mas só a que for boa. Para promover o quê? A edificação. Para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. O Salvador, ele ensina-nos a guardar, a ter cuidado com as falas. Provérbios capítulo 13, versículo 3 também nos fala sobre isso. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. A pessoa que fala demais, ela vive metida em problemas, sim ou não? Ela se mete em confusão facilmente. Ela gera problema, porque fala demais e fala sem pensar. Aleluia. Salmo 39, versículo 1 diz algo importante para nós. E eu disse: vigiarei, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Cuidado. Cuidado. A gente está rodeado de uma nuvem de testemunhos, sim ou não? Você está trabalhando, as pessoas estão te observando. E dentro de casa é que você realmente é crente ou não. De casa. Dentro de casa, com a sua família, com seus filhos. O que é que os seus filhos vão pensar e pensam de você? Os seus filhos, eles estão olhando para você. Eles estão observando quando você lê a Bíblia, quando você ora. Eles observam as programações que você vê. Eles observam as palavras que você fala. O seu linguajar, eles estão de olho em tudo. E esse é o grande legado que você vai deixar para os seus filhos. É a sua conduta de vida. Porque por onde eles passarem, eles vão testemunhar. Meu pai e minha mãe diziam assim. Meu pai e minha mãe faziam assim. Não é verdade? E levam isso como conselhos. Devemos sempre gerar palavras de bênção. Provérbios 15, 28. Esse texto de Mateus foi uma palavra que as pessoas não pensaram antes de responder. O coração do justo medita o que há de responder,
Mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, e eu demorei questão de alguns segundos ou minuto para me responder. E ela disse: por que você demora a responder? Eu disse: porque antes de eu responder, eu preciso pensar no que eu vou responder. Eu não posso responder qualquer coisa. O coração do justo, ele medita, ele pensa antes de responder. Porque ele sabe que quando ele responde, ele tem que assumir. Não é assim? A nossa palavra, ela deve ser o que o Senhor ensinou? Sim, sim, e não, não. O que proceder disso é de procedência maligna. Então o justo, ele medita antes de responder. Porque quando ele responde, ele assume a responsabilidade, ele se compromete. O ímpio não. O ímpio, ele responde com ímpeto. Porque ele mesmo não tem certeza se ele vai cumprir aquilo que ele diz. Se ele vai poder assumir. Se ele vai ter condições de assumir. Será que aquela multidão tinha condições de assumir aquilo que ela respondeu? Que caia sobre nós o seu sangue. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Ela não sabia o que dizia. Eles não sabiam a tamanha consequência que viria. Que aquela semente, que aquela frase, aquela palavra, eles assumiram condenação, juízo sobre eles e sobre os filhos deles. Louvado seja o Deus de Israel. Eclesiastes 5 e 6 também nos traz uma palavra. Há muito texto na Bíblia. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? De sorte que destruísse as obras das tuas mãos? Cuidado. Muita gente está vivendo dias difíceis por palavras que lançaram no solo, e essas palavras, elas são sementes que nasceram e elas estão colhendo frutos amargos, frutos que causam dor. O que vai acontecer? Nesse texto, esse versículo de número 25, que é o versículo chave, o seu sangue caia sobre nós. Essas palavras, elas trouxeram graves consequências para todo o povo de Israel. Em vez de os judeus reconhecerem que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, eles não tiveram essa percepção. Mas também eles sofreram por conta das suas palavras, porque não enxergaram, não tiveram espiritualidade, discernimento. Tinha que acontecer, sim, mas eles foram totalmente cegos de não perceber a verdade bem diante de si. Eles não perceberam o que as Escrituras diziam.
Foi tão claro o que falou Isaías no capítulo 53, o versículo 10 e o versículo 11. Palavra de Deus vai nos falar nesse texto. Eles tinham as escrituras, eles sabiam das profecias, mas faltava o discernimento, que é algo tão importante para nós como cristãos. Isaías 53, versículo de número 10 e 11. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eles não entenderam essa parte do profeta messiânico, do que o Cristo, o Messias, haveria de fazer. Eles ficaram totalmente alheios e indiferentes. Como eu falei, eles consideraram Cristo como um impostor, como um pecador, como um merecedor daquele castigo. Naquele momento eles achavam que Cristo merecia sim aquele castigo. E com isso eles rejeitaram o maior advento esperado por todos eles, que era o Messias, o Salvador, aquele que haveria de vir para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus, ele realiza o maior sacrifício que trouxe salvação a todos nós. Agora eles são vítimas das suas próprias palavras. Nesse versículo 25 que nós lemos, nós vamos ver que eles foram vítimas das suas próprias palavras. Quando eles olharam para aquele homem, o jovem Nazareno, crucificado entre dois malfeitores. Quando lá diante de Pilatos, aquela multidão, lá estava Jesus sendo julgado. E ali eles não conseguiram reconhecer que Jesus era o próprio Deus, mas tiveram ele como um malfeitor. E vão dizer: o seu sangue cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles não imaginavam que depois desse episódio, 40 anos depois, 40 anos depois é uma geração. 40 anos depois, essa frase, essa palavra veio trazer os frutos piores na vida deles. Frutos piores. 40 anos, isso vai se concretizar. Quando a cidade de Jerusalém, amados, ela foi invadida pelo exército romano e ocorreu a pior e maior destruição da cidade santa que já houve. Do templo, o templo do Senhor, que era um orgulho de todos os judeus, foi totalmente destruído. Queridos, quando o Senhor Jesus, ele veio, Roma, o Império Romano era quem dominava sobre
o povo. E o povo de Israel, o povo judeu, estavam sob o domínio de Roma. E o que vai acontecer? Que ao passar do tempo, os judeus, eles não estavam satisfeitos com esse domínio, com os governadores que eram levantados. Eles se sentiam incomodados. E os impostos que eram cobrados, aparentemente eles tinham razão. Os governantes os sujeitavam com muito imposto. Praticamente eles trabalhavam para sustentar as elites, como é hoje. O que acontece? Que isso foi causando revolta interna. Isso foi trazendo um desgaste. E a gente vê que nos próprios evangelhos, a gente observa uma tentativa dos governantes romanos naquela época de satisfazer alguns pedidos deles, porque o relacionamento não era muito bom. Entenderam? Não havia um relacionamento bom por conta da sujeição. E diz a história que ao decorrer desses tempos, desses anos que sucedem após a morte de Cristo, a coisa foi só piorando. Eram rebeliões após rebeliões. Se instaurava entre o povo judeu e os romanos. E, consequentemente, os próprios judeus começaram a brigar e se gladiar entre si. Porque havia as classes sociais. Havia os saduceus, os fariseus, que era a classe mais alta. E havia os zelotes, que era uma espécie de facção naquele tempo. Então ficava aquela briga, aquela confusão entre eles. E esses zelotes eram os mais revoltados com o Império Romano. Com o Império Romano. E você imagine aqui que a confusão era grande. Não havia mais paz. Depois que eles crucificaram Cristo, irmãos, a coisa piorou. Não houve mais paz. Agora, amados, para piorar as coisas, por várias vezes Roma enviava tropas, exército, para ver se amenizava as situações. Mas não resolvia. E houve um período em que eles, os judeus, tinham muito alimento guardado, muita comida armazenada, que dava para eles se alimentarem durante muitos anos. E o que foi que os zelotes fizeram? Eles queimaram todos os alimentos. Tudo. Porque eles pensaram, se nós queimarmos os alimentos, todo mundo vai ser obrigado a lutar para libertar o nosso estado, o nosso local. Jerusalém, Israel. Mas aí foi pior, porque houve fome, houve miséria. Mulheres ricas começaram a viver humilhadas, a catar lixo procurando alguma coisa para comer. E foi quando se aproxima, aí a história é muito grande. Quem conta parte dessa história é o historiador Joséfo. E foi quando chega o ano 70,
exatamente uma geração, 40 anos, que o general Tito, com as suas tropas, ele cerca a cidade. Ele cerca a cidade. Pela minha soma, eu entendo que ele colocava ali as legiões. 4 legiões vai dar mais ou menos. Quantos soldados? 8.000? Era muito mais. Rodearam e cercaram toda a cidade. Cercaram a cidade. O povo estava frágil, estava com fome, eles estavam cercados, e a rebelião dentro. E por fora eles começaram a forçar os muros, e começaram a fender os muros e derrubar os muros, e eles invadiram a cidade. Só que nesse interim, o general ainda quis negociar, mas não houve negociação. Os soldados estavam com tanta raiva, tão irados, que o plano não era destruir o templo, mas aqui já era algo que o próprio Tito, ele vai confessar posteriormente, que ele foi usado para trazer o juízo de Deus sobre aquele povo. Não foi ele, mas ele apenas foi usado para trazer o juízo de Deus sobre o povo. Diz o historiador. Eles invadiram a cidade. Eles mataram cerca de 1.100.000 pessoas, foram mortas naquele massacre. O templo foi destruído, pessoas foram mortas, e só escapou aqueles que fugiram. É o que vai estar descrito lá em Lucas capítulo 21, o versículo de número 20. Vamos ler. O que vai estar lá em Lucas capítulo 21 e 20 diz: mas quando virdes Jerusalém cercada, está vendo? Jesus falou antes, agora estava se cumprindo, de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. O sacrifício ia parar tudo como parou até hoje. Deus tinha seus planos. O que nós queremos trazer claro para nós, diante disso tudo, diante da destruição, do sofrimento, da opressão, de todo aquele cenário em que o povo viveu e continuam ainda vivendo até os dias de hoje, porque a Bíblia vai falar nesse texto aí algo tão interessante que eu estava lendo. Eu digo, meu Deus, como tu és poderoso e maravilhoso. No capítulo 21, eu estava observando no versículo 24, que diz assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios. Qual é um dos locais do mundo mais visitado hoje pelos gentios? Qual é? Jerusalém. Até, olha aqui isso aqui como é importante a gente observar, até que os tempos dos gentios se complete. Qual é a dispensação que nós estamos vivendo hoje? É os tempos dos gentios, que nós chamamos de graça. Esses tempos. Então, amados, toda a profecia ela se cumpre. Não ficará nem um jota, nem um tio que não aconteça. Mas o que é que isso tem a ver com a nossa família? O que tem a ver com a nossa família, querido? Que tudo isso que aconteceu e acontece são palavras. Caia sobre nós o teu sangue, sobre nós e sobre os nossos filhos.
trouxe consequência. Nós estamos vivendo dias difíceis, sim ou não? Nós estamos vivendo em tempos finais. Nós estamos caminhando, queridos, para momentos desesperadores na terra. Serão os princípios de dores. Tudo está se encaixando. É algo que não tem como a gente mudar isso. Nem acelerar e nem atrasar. Todos nós estamos sendo empurrados para os momentos finais. E nós, diante dessa palavra aqui, é só um exemplo que nós estamos trazendo. O quanto nós somos julgados pelas nossas palavras. E o quanto nós nos preocupamos com as gerações futuras. Nós estamos indo para um cenário. A população mundial, não é só o Brasil, amados. Porque esses movimentos, essas situações, é mundial. Não é só o Brasil. Em que as gerações, elas irão sofrer graves consequências dos erros de seus pais. Você imagina nesse cenário, desse massacre, de tudo que aconteceu lá em Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas de Roma, comandadas pelo general Tito, invadiram a cidade. O sofrer, as crianças, os idosos, as grávidas, os vulneráveis. Amados, hoje nós precisamos pensar nos nossos filhos, nos nossos netos. Porque as nossas decisões hoje, as nossas palavras hoje, a nossa conduta hoje, vai refletir muito o amanhã deles. Os irmãos estão compreendendo? Claro. A igreja é inteligente e tem o discernimento. Muitos daqueles que falaram entusiasmadamente, dizendo que o seu sangue caia sobre nós, os nossos filhos, até que chegasse esses 40 anos, muitos morreram. Mas os filhos deles sofreram toda essa consequência. E o que eu tenho para lhe dizer é o que está se aproximando. Não será fácil. Você pai, você mãe, você avô, avó, tio, você igreja que ama vidas, nós precisamos investir nos nossos filhos. Sim ou não? Investir o conhecimento. Mas que conhecimento? O mundo diz nós temos que investir no conhecimento. Mas que conhecimento? O fundamental é o conhecimento da palavra de Deus. Muitos de nós estamos muito preocupados em investir no conhecimento secular. Isso é bom? É. Mas se você souber que o investimento secular, se você não investir, não plantar a palavra de Deus no coração do seu filho, ele estará sendo preparado para uma armadilha muito pior.
Você precisa ensinar e advertir o seu filho a respeito das Escrituras Sagradas. Porque, queridos, eu quero lhe dizer, na minha visão mundial, o mundo está quase pronto para receber o anticristo. E as gerações, elas estão preparadas e sendo preparadas para quando ele se manifestar, eles estarão como essa multidão. Serão enganados facilmente. Facilmente. Eles não terão nenhum discernimento de que aquele personagem é o anticristo. Por quê? Porque os governos, eles trabalham para isso também. Cuidado que os nossos pequenos, eles estão sendo trabalhados, doutrinados, preparados para isso. A maioria deles, para serem incrédulos, não crê no Deus único verdadeiro. A maioria deles para abraçar ideologias contrárias à palavra de Deus. Porque isso está sendo ensinado dentro das salas de aula. Só para você ter uma ideia. Nesses dias, quem fizer vestibular para licenciatura, para ser professor, esses estarão sendo preparados para serem líderes dentro de sala de aula. Para esse propósito. O sistema está trabalhando para isso. E o incentivo será grande, que eu não vou nem falar. Mas você que é um cristão, que conhece a palavra do Senhor, você deve ficar de fora disso? Não. Faça também vestibular. Faça uma licenciatura e vá para a sala de aula. Porque lá você vai ensinar o certo. E a palavra de Deus. E vai ser também uma liderança para o bem. Você não vai ser um canal de Satanás para desviar as gerações. Cuidado, pai, mãe, no que você fala com seu filho. Às vezes nós nos iramos com os nossos filhos, ficamos chateados, não é isso? Até nos revoltamos com algumas coisas que eles fazem. Mas a gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras, com as nossas decisões, com o nosso proceder, porque eles estão de olho em você. Isso é importante. Devemos abençoá-los. Meu filho é uma bênção. Meu filho, minha filha vai conseguir. Está com dificuldade? Você é inteligente, você vai conseguir. Se esforce. Às vezes nós podemos bloquear os nossos filhos, o desenvolvimento deles, com as nossas palavras. Quando nós preferimos até elogiar outros lá de fora. O filho lá do irmão tal é uma bênção. Uma bênção é o seu, é a sua. Profetize coisas boas, porque você tem poder nas palavras. Profetize coisas boas, porque você tem poder na palavra. Não assuma coisas ruins,
porque dias difíceis virão, mas as gerações dos seus filhos estarão preparados para vencer, para serem firmes, para perseverar, para continuar, para não se dobrar diante do que o sistema diz, mas diante do que o Senhor fala na sua palavra. Nós temos uma cultura. A nossa cultura não é a cultura da terra, não é a cultura do sistema, não é a ideologia do sistema, mas é a cultura do céu, que está na palavra do Senhor. Então aqui está um relato real do que aconteceu e do que se repetiu durante todos esses anos, geração após geração, até hoje. Lá está Jerusalém, pisada pelos gentios. O templo ainda não foi erguido, mas vai ser, até que se cumpra as profecias e o tempo dos gentios, que é essa dispensação. E vai acontecer muita coisa. Precisamos observar mais a palavra e preparar as gerações para continuar firme. Os nossos jovens, adolescentes, crianças, a igreja em si, para permanecer firme. Vamos ficar de pé. No final desse louvor, eu peço permissão ao pastor, porque eu quero orar por todas as nossas crianças, os nossos adolescentes. E quero que nós, como pai e mãe, venhamos pedir perdão a Deus e até mesmo nossos filhos, por algumas vezes que nós lançamos palavras ruins sobre os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles sofrem as consequências das nossas palavras. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Na canção desse louvor, as famílias se reúnam, porque nós vamos adorar.